Pessoal, boa noite. Agradeço aí a presença de todos, alunos, professores, da nossa palestrante, a Camila Achuti, formada em Ciência da Computação pelo IME, na USP, Instituto de Matemática e Estatística. Trabalhou no Google, na Califórnia, e vai apresentar para a gente uma palestra, Vamos Mudar o Mundo, as mulheres, o empreendedorismo e a tecnologia. Tá ok? Vou passar a palavra para ela. Vou tentar. Eu queria começar explicando um pouco o título, antes de falar um pouquinho de mim e por que eu estou aqui. Quando eu falo aqui mulheres, eu estou falando mais de igualdade de gênero e não necessariamente vamos tirar os homens e colocar as mulheres, que os homens morrem de medo de mim. E quando eu falo empreendedorismo, é mais do que tentar fazer uma empresa nova, é ter iniciativa, é tentar pegar esse espírito empreendedor que a gente tem advogado tanto e usar para o nosso próprio benefício e para mudar o mundo. E tecnologia, acho que eu não preciso nem falar muito, que a gente está com as turmas de SI, né? Engenharia, mas está muito ligado a estudar, a tentar se manter atualizado e acompanhar a onda aí de inovação. Falando um pouco de mim, eu fiz esse slide bagunçado, porque a minha vida é exatamente assim. E eu já fiz um monte de coisa, eu tenho 22 anos, eu entrei na faculdade com 17, entrei na USP, fiz o curso de BCC, mas eu nunca falei não para nada. Eu costumo falar que eu sou meio maluca, porque eu não falo não, literalmente. Eu tento me expor a tudo que dá, e isso tem dado certo. E eu fiz pesquisa durante a graduação, eu trabalhei com o pessoal do ITA, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí eu percebi que a burocracia não dava. Daí eu decidi ir para o mercado, ver qual que era. E aí eu fui para o Google. No final do ano eu me formei em dezembro. Eles me ligaram, rolou uma conversa, bababá. Daí eu decidi ir para lá, fiz estágio. Eles também decidiram, né, porque eles tiveram que me aceitar. E aí, durante a graduação também, eu não fiquei parada, eu fiz parte do Núcleo de Empreendedorismo da USP, eu fiz um blog que depois eu vou contar para vocês, eu fui mentora em um monte de lugar. E é isso, hoje eu sou engenheira de software numa ONG americana, que tenta formar a próxima geração de inventores, engenheiros e empreendedores. A gente acha que os 3 pilares em comum desses profissionais são a curiosidade, a persistência e a criatividade. E a única maneira da gente mostrar isso para eles é através da tecnologia. A gente tem vários programas, se vocês ficarem curiosos, depois eu posso falar um pouquinho sobre o que eu faço lá. Queria contar a história desse cara também, que ele está bem atrelado a mim, ele é meu pai, e eu acho que eu estou aqui hoje por causa dele. Ele era programador COBOL, e eu cresci escutando ele digitar código pelo telefone. A maioria das pessoas acha isso horroroso e fala assim, nossa, mas como que você podia achar isso legal? E, na verdade, eu ficava maluca. Eu acordava no meio da noite, quando caía servidor e essas coisas, só para escutar ele falar no telefone e resolver os problemas do mundo. E aí foi bem fácil decidir o que eu ia fazer, que eu pulei o slide. Eu decidi fazer Ciência da Computação na USP. Em 2010, eu entrei na faculdade. Percebi que COBOL não era mais tão usado e que eu tinha outras ferramentas, várias outras coisas e uma infinidade de possibilidades. Só que aí, a tecnologia sempre foi bem normal em casa, assim. Eu sempre tive computador, sempre foi uma discussão aberta. Aí eu cheguei na faculdade e o cenário que eu achei foi esse aqui. Eu cheguei no dia 8 de março, lá na USP, a sala estava escura, tinha um professor bem velhinho na frente dando aula, com um terminal projetado na lousa. Eu sentei na última cadeira do cantinho, falei, nossa, ferrou, eu nunca vou entender o que ele está falando. Não faço a menor ideia do que ele está fazendo ali na frente. E aí eu olhei em volta, falei, nossa, eu sou a única menina aqui? Eu tive uma sensação péssima. Eu me sentia o patinho feio, que nunca ia se encaixar naquela realidade, que não tinha nada a ver, parecia que eu não podia estar ali, sabe? Que eu estava fazendo alguma coisa errada. E eu fui para casa chorando, desesperada. Minha mãe foi me buscar na faculdade. E eu falei assim, nossa, não vai dar, ó, mãe, desculpa, eu achei que dava, mas não vai rolar. Daí ela ainda falou assim, ó, se na sexta-feira você continuar com essa cabeça, aí a gente começa a conversar, mas tenta pelo menos uma semana.
No final da semana, eu estava feliz e contente, tinha feito meu primeiro jogo da velha, estava me achando o máximo, porque eu tinha resolvido o jogo da velha, que era o problema do mundo. Aí, eu decidi começar o blog, que me trouxe um monte de coisa boa, mas a primeira coisa que me motivou a fazer o blog foi essa foto aqui, que é a primeira turma de Ciência da Computação do IME-USP, em 1971. Se vocês olharem, eu dei uma ajudinha aqui para vocês, porque a foto está horrorosa. Tem 27 alunos, tem 22 mulheres. Ah, como assim? Tem 70% de mulheres, mais de 70%. O que está rolando que agora só tem eu, em 50 alunos? Daí eu comecei a pesquisar e escrever sobre isso no blog, por que tinha rolado essa inversão. Eu acho que as pessoas se chocam, e quando você fala também que a primeira programadora foi uma mulher, as pessoas ficam tipo, como que agora você está falando que você é a única? E aí eu fui pesquisar um pouquinho, estudei pra caramba, escrevi bastante sobre isso no blog, e aí eu cheguei nesses dados que eu queria muito partilhar com vocês, e eu acho que é para a gente ficar no mesmo patamar de o que é ser mulher na tecnologia. Se a gente olhar, as mulheres são maioria no ensino superior, a gente representa 57% dos formandos. Esses dados são de 2010, mas eu acredito que a gente continue sendo maioria, e esse número só tende a crescer. Só que se a gente olhar só para a BCC, a gente é 14%. Esse dado aqui está diluído. Nos países envolvidos é um pouquinho melhor, nos Estados Unidos está na casa dos 25%, aqui no Brasil está na casa dos 12%. Esse número está diluído no mundo. Mas o que mais me frustrava, na verdade, era que 79% das meninas que até conseguiam superar essa barreira de tipo, tecnologia é para mim também, eu vou lá e vou tentar, 79% delas desistem no primeiro ano. O que não é legal, né? Quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa errada aí no ambiente, a gente está recebendo elas diferente, por que isso está acontecendo? Isso sempre foi uma dúvida na minha cabeça. Só um parênteses, sim, o índice de evasão na área de tecnologia é gigante, porque a pessoa entra no curso achando que vai ser pago para jogar videogame o dia inteiro, e não, ele tem que estudar cálculo, ele tem que estudar física, ele tem que estudar um monte de coisa difícil. Então, o índice de desistência do BCC é relativamente alto se comparado com outros cursos, ele é de 23%. E aí você fala, ok, mas ainda pode ter coisa pior. Se a gente olhar para cargo executivo, a porcentagem de mulheres é ainda menor, é de 6%. Olhando para as empresas de tecnologia, a Forbes lançou uma lista dos executivos das 100 maiores empresas de tecnologia e só 6 são mulheres. Então, além da gente ter uma barreira de entrada, a ascensão é pior ainda. Se a gente olhar para a startup, que teoricamente é um cenário bem mais aberto, com bem mais flexibilidade, muito mais jovem, a gente continua com esse mesmo dado horroroso, a gente é só 8%. Aí um monte de gente fala assim, Camila, mas é que mulher não gosta de tecnologia, por que você está tentando ajudar? Tipo, se elas quisessem, elas iam lá e entravam. Só que, na verdade, não é bem assim. Mulher gosta de tecnologia e, por exemplo, o Facebook, vocês vão falar, Facebook não é tecnologia. Enfim, está na internet, está na rede, e eu acho que é uma medida, sim, aqui de audiência. As mulheres vivem no Facebook, as mulheres vivem no Twitter, a gente tem uma porcentagem de compras online 20% maior do que os homens, então a gente usufrui muito da tecnologia, mas a gente não está fazendo tecnologia. Então, acho que esse gap aí rola uma coisa que a gente tem que estudar e a gente tem que pensar, mesmo se a gente for uma empresa de tecnologia que está tentando fazer um produto para alguém. Se o nosso programador, se o cara que está desenvolvendo, que está analisando, não consegue vestir a camisa do usuário, ferrou. O índice de sucesso dele é muito menor. E eu queria também só fazer um comentário, porque existe o oposto. A gente é minoria, só tem o caso da Malásia, onde 80% da força de trabalho de tecnologia é composta por mulheres. Não é para a gente se orgulhar, porque isso também está baseado em bastante sexismo, em bastante desigualdade de gênero, porque lá, trabalho em lugar fechado, em escritório, é coisa de mulher, é considerado feminino. E o homem tem que sair de casa e trabalhar ao ar livre, fazendo trabalhos manuais. Então, também não é legal. Eu só trouxe para mostrar que existe o outro lado também, e que ele é ruim. Vocês devem estar se perguntando, eu acho que alguns de vocês até têm chutes, de por que isso acontece. Eu trouxe 2 tópicos aqui para a gente conversar. Um deles,
que eu acredito piamente, é que a gente tem uma criação bastante sexista. Por exemplo, a menina brincando de carrinho e o menino brincando de boneca ainda gera uma estranheza gigante. A menina não brinca de Lego, a menina não é chamada pelo pai para olhar como que ele está arrumando o carro. A gente tem uma diferença de criação desde a base muito forte. E o segundo motivo é que a gente tem um estereótipo bastante ligado à área. Quando você chega, e isso está desde muito cedo, eu trabalho bastante com criança de Fundamental 2, e você chega... Fundamental 2 nem é tão criança, é quinta série. Mas você chega lá e fala assim, me descreve um cara aí da tecnologia... Não, eu nem falo cara. Me descreve alguém da tecnologia, me descreve um programador. Aí a menina começa. É um homem de óculos, cabeludo, de barba, que come, dorme, faz tudo em cima do computador, vive num cubículo e só digita. Mas fala, nossa, né? Que bom, eu não sou bem assim. Vocês acham que eu sou um homem? E as meninas falam, não, mas você não é programadora. Eu falo, sou. E ali você já vê que você tem que bater contra o estereótipo. E aí as próprias meninas ficam assim, então vai, mostra aí, o que você vai fazer? Então, está muito ligado a essa imagem que a gente tem da área e do dia a dia da tecnologia. Porque antes ele era um negócio bem mais técnico, a área exigia era bem mais procedimento, e hoje está bastante ligada à área criativa. E as empresas estão vendo, porque a gente está lidando com inovação. Outra coisa que eu queria muito discutir com vocês, e eu acho que o momento é um pouco aqui, e isso é um recado até para as meninas, tem um negócio que chama síndrome do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um conceito bastante usado quando você está explicando essa falta de interesse de tecnologia por parte das mulheres. Que é que as mulheres têm uma dificuldade imensa de acreditar o próprio sucesso. Então, a gente sempre acha que a outra pessoa é melhor, que o marido é melhor, que o homem é melhor, e a gente é sempre, não vou aplicar para essa vaga, porque não sei todas as tecnologias aqui, não posso aplicar. Saiu até uma reportagem, acho que há um mês atrás, sei lá, não sei a data, acho que foi um mês, que as mulheres, elas só aplicam para uma vaga quando elas batem 80% dos requisitos. O homem, quando bate 50%, ele já nem lê as outras, ele já aplica. Porque ele tem essa confiança criada pela sociedade, ele tem uma confiança que é mais arraigada desde o início. E tem vários jeitos, eu acho que as meninas que estão na plateia, que são de tecnologia, leiam um pouco sobre isso, porque eu acho que o primeiro passo é você tentar identificar se você passa por isso, e isso está minando a sua carreira, ou o seu estudo, ou a sua autoestima. Então, tentem identificar se vocês se identificam com isso. E tem vários textos, depois eu deixo um livro para vocês, que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, acho que está claro para todo mundo que isso é um problema, que não ter diversidade está errado, e que a gente precisa disso. E, pensando bem friamente, na verdade, a gente precisa de diversidade e precisa lutar pelas mulheres na tecnologia, porque a gente precisa de inovação. Quando a gente está trabalhando com tecnologia, a gente está lidando e tendo que dar um passo à frente que ninguém nunca deu. E se a gente não tiver diversidade, várias opiniões diferentes, pessoas com backgrounds diferentes, a gente vai ter mais incerteza nesse passo. Então, a gente precisa, sim, lutar pela diversidade. E não sou só eu que estou falando isso, não. Vocês podem falar, o que ela sabe? A menina tem 22 anos, Mas isso é pesquisa e está em voga no mundo inteiro, e está todo mundo falando sobre isso. Foi matéria do London Business School, que eles lançaram um material inteiro sobre como empoderar as mulheres da sua empresa, como recrutar mulheres. A preocupação está aí, e eles estão malucos. Então, não sou só eu. Aí, beleza. Eu me vi com 18 anos, na faculdade, sendo a única menina, e eu nunca gostei muito de ficar olhando, que dó, vamos chorar junto. Não, vamos fazer alguma coisa. Isso sempre esteve bem presente em mim, acho que nasceu comigo. E aí eu decidi, em 2010, que foi assim que eu comecei a faculdade, eu decidi começar a escrever no blog. Não foi uma decisão do tipo, vou fazer um blog para
alcançar o mundo e as pessoas me escutarem. Não, foi uma tentativa totalmente desesperada de ter alguém que fosse do banheiro comigo, assim, tipo, ai, deixa eu chorar com você aqui. Foi isso, foi assim que o blog nasceu. Era uma dificuldade, porque eu não tinha feito curso técnico, e todos os meninos que estavam ali, a maioria tinha feito curso técnico, e o primeiro ano, para mim, foi muito difícil. Eu via todo mundo podendo jogar bilhar e pebolim no CA, e eu já ficar estudando que nem uma maluca, porque eu nunca tinha visto aquilo. E se eu não tivesse me esforçado muito e não tivesse uma cabeça boa, eu teria feito parte da estatística dos 79% das meninas que desistem. Assim como várias outras meninas dos outros períodos da minha turma, 2 desistiram, elas entraram na lista. Uma foi para administração, a outra foi estudar na Alemanha. Enfim, fez muito bem para mim começar a escrever o blog, e eu acho que fez bem para outras várias mulheres que começaram a escrever e ter aquele espaço de confiança para discussão. A gente tinha uma regra, ainda tem uma regra, que quando a gente ia pesquisar algum tópico, sei lá, a gente está aprendendo na aula sobre cloud computing, aí a gente ia lá, pesquisava. Se a bibliografia fosse só de homens, aquilo virava prioridade máxima para a gente escrever aquilo, do jeito que a gente entendesse, para ter uma referência de uma menina falando sobre aquilo. Porque a gente achava que era importante não só para a gente, mas para as outras meninas poderem ter esse modelo de menina falando sobre aquilo que elas estavam pesquisando. Mas a coisa mais importante que o blog me trouxe, além de confiança para continuar, foi que eu conheci um monte de gente. Um monte de gente vinha falar comigo. Eu também sinto isso. Como que a gente pode fazer isso? Vamos fazer aquilo. E eu descobri que eu não estava sozinha. Que tinha um monte de gente falando sobre isso. Que tinha um monte de gente querendo mudar e incomodado com aquilo. E foi uma dessas pessoas que me apresentou o Technovation Challenge. O que é? Eu já vou explicar. Mas esse negócio começou em 2010 nos Estados Unidos, e em 2013 eles decidiram que era a vez de abrir para o mundo e vamos ver o que dá. E aí eles falaram assim, é um negócio para mulher na tecnologia, né? Quem que vai poder fazer isso no Brasil? Aí eles digitaram lá no Google, mulheres na tecnologia, mulheres na computação. Aí apareceu o blog. Eles falaram, vamos falar com essa menina. Aí eles me ligaram. E aí deu super certo, porque era bem a época que eu estava, foi em 2013, e eu já estava meio, é muito legal escrever, mas e aí? Eu vou só ficar escrevendo e gerando conteúdo? Eu tenho que fazer alguma coisa mais concreta. E aí eles me ligaram e falaram, você não quer levar para o Brasil um desafio de tecnologia só para meninas? Eu falei, claro, como eu disse, eu não falo não para nada. Eu falei, claro, vamos trazer. E aí o programa são de 3 meses, então são 12 semanas bem intensas para as meninas, onde elas têm a missão de resolver um problema da sociedade usando tecnologia. Então, elas têm que fazer um app, e a gente dá todo o currículo, todo o suporte, desde como ter uma ideia, quais são as técnicas de brainstorming, como que a gente começa a fazer pesquisa de mercado, como que a gente faz um protótipo, como que a gente programa esse aplicativo. E é muito legal, porque aqui a gente não lida só com tecnologia, a gente não lida com empreendedorismo, a gente está lidando muito com o sonho daquelas meninas, com a possibilidade de mudar de vida. No final da palestra, eu vou contar um pouquinho das histórias, e é bem comovente você ver que aquelas meninas elas só precisavam de um empurrãozinho para conseguir mudar a vida delas e talvez mudar a vida de muitas outras pessoas e mudar o mundo. A gente chegou... esqueci de falar. Tem uma coisa que é muito importante, que tem uma frase que fala, você não pode ser o que você nunca viu. Então, a gente acredita bastante que dar uma figura, dar uma referência para essas meninas faz toda a diferença. Porque ela não tem uma mãe que faz tecnologia, ela não tem uma tia, ela não tem ninguém, nenhuma mulher que ela se identifique e faça isso. E ela acaba, então também não é para mim. Então, a gente acha muito importante a gente distribuir mentoras para os grupos, para eles poderem ter uma conversa bem frontal, assim, e perguntar, é legal mesmo? Tipo, é assim mesmo que você trabalha ou elas estão me enganando? E elas criam uma relação e acabam criando essa referência. Então, é muito importante. E a gente também faz os Hack Days, que eu também vou falar um pouquinho da experiência mais para frente, que é um dia que a gente põe todas as meninas de um colégio, ou whatever, do clube, num espaço onde elas possam ter acesso ao computador e à internet. E aí a gente faz um aplicativo com elas, bem rapidinho, só para elas verem que elas são capazes. Porque se você simplesmente chegar e falar assim, vamos lá fazer um desafio de tecnologia, eles vão falar, não é para mim não sei fazer isso não.
Então, você tem que, de fato, pegá-la pela mão e falar, vem aqui, que eu vou te mostrar um negócio legal. E aí elas vêm. Para vocês terem noção da magnitude do programa, a nível nacional, a gente está em mais de 45 países, a gente formou mais de 850 times, e só esse ano a gente atingiu mais de 5 mil meninas. Então, se a gente somar a história inteira aí, a gente já mudou a vida de umas 30 mil meninas. Aqui no Brasil, no nosso primeiro ano, a gente conseguiu uma amplitude muito bacana. Só no trabalho voluntário, ninguém foi pago para nada. A gente fez recrutamento. E muita gente apareceu com muito amor no coração. E a gente conseguiu chegar em 6 cidades, 67 grupos e mais de 300 meninas. E foi bem impressionante a receptividade que a gente teve aqui no Brasil. Muita gente quis apoiar, a gente não cresceu mais por falta de braço, de não ter como gerenciar, de estar com medo de aumentar tanto e perder qualidade. E deu muito certo. A gente espera levar pelo menos um time para o Mundial, que vai ser em São Francisco, no HQ do Twitter, esse ano. E a gente tem concorrentes muito, muito bons. Eu vou contar um pouquinho para vocês no final desses aplicativos. Sobre os Hack Days, a minha experiência é que esse modelo é sensacional para qualquer coisa. Por quê? Porque você simplesmente põe pessoas muito interessadas numa sala e mostra para elas que elas são capazes de fazer aquilo num curto espaço de tempo. Então, elas se convencem no ato que a tecnologia é para elas e que elas podem mudar o mundo com isso. A gente faz um app completo usando o App Inventor. Eu não sei se vocês já viram a ferramenta. Eu falei pouco tempo, né? Eu tenho tempo. Eu vou fazer uma demo aqui para vocês de um exemplo que a gente faz no Hack Day e que é muito efetiva. E usem com as suas filhas, namoradas, primas, sei lá, quem vocês quiserem convencer de que tecnologia é super legal. Eu vou sair daqui. Aí. A gente vai fazer... Deixa eu explicar antes aqui. A gente vai fazer o aplicativo da bola de cristal. Eu não sei se vocês já brincaram, mas quando as meninas eram crianças, eu não sei se a nossa geração pegou isso, mas elas escrevem na borracha sim, não, talvez, aí faz uma pergunta, joga para o alto e aí deixa o destino responder aquela pergunta. Alguém já brincou disso? Já? Todo mundo brincou, as meninas principalmente, né? Fulano gosta de mim? Isso mesmo. E aí a gente fez uma proposta um pouquinho mais tecnológica para as meninas ficarem surpresas, tipo, nossa, é possível fazer um app em 10 minutos. E elas podem programar as respostas, que essa é a parte que elas mais gostam. Tipo, não vai ter nada ruim, vou poder sempre ter resposta boa. E a proposta é colocar uma bola de cristal, onde quando eu chacoalhar o celular, ele vai soltar uma lista, uma resposta. E quando você clicar na bola, você pode brincar de novo. É como se você catasse a borracha do chão. É bem legal a proposta do App Inventor. Ele é um software livre que a ideia começou no Google. E aí eles acabaram não conseguindo dar suporte para a comunidade. E eles decidiram passar para o MIT a administração. E evoluiu bastante, principalmente no último ano. A comunidade está bem efervescente, assim, com essa coisa de educação, e o mundo tem que programar, o ano do código, e blá, blá, blá. E você só precisa de uma conta Google, um computador e acesso à internet. Ela é toda baseada na web. E é muito bom porque a gente tira um pouco as picuinhas de vamos instalar diferentes sistemas, basta você acessar o site. E eu vou fazer um demo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu estou conectada. Create. Quando você logar, ele vai pedir para você usar para liberar a sua conta Google. É só para ele manter na cloud todos os seus aplicativos e você não precisar ficar, sei lá, exportando e essas palhaçadas. Aí você continua, beleza. Vamos fazer um projeto novo, que eu vou chamar de bola de cristal FIAP. Ok. Alguém já conhecia essa ferramenta? Todo mundo conhecia? Não? Então vou fazer. Tem um curso na FIAPX, eu escutei alguém falando. Boa, tem sim. Querem que eu faça ou vocês já viram? Vocês veem lá no vídeo. Vou fazer rapidinho, 6 minutos a gente faz. A gente põe... Então, aqui, eu queria só mostrar o quão legal é e o quão fácil é essa ferramenta e como é muito bom para você ensinar, principalmente introdução à computação e essas coisas, principalmente para o público mais infantil, assim, eu não acho que seja um
público de universidade. Mas para você dar uma aula e tirar todas as coisas ruins que a tecnologia pode dar, então, quando você está fazendo demo, eu nunca me arriscaria a fazer uma demo, sei lá, e colocar 20 meninas numa sala, cada um com um computador, com um sistema operacional, e falar assim, vamos começar a instalar isso, agora instala isso, agora instala isso. Ia dar bosta, com certeza. Então, é muito melhor você usar um negócio assim. O que a gente precisa? Vamos pegar uma imagem aqui. Bola de cristal. Vidência na bola de cristal. Vou pegar qualquer um aqui. Vou pegar essa. Vou salvar. Aí. Agora eu volto para cá e a gente vai usar o conceito do botãozinho só para facilitar, porque como a gente tem a feature de, quando eu apertar, tem que limpar o texto, só para ficar mais fácil. Aí a gente substitui aqui, a ideia da ferramenta em geral é aqui nesse lado esquerdo você ter tudo que você pode querer de um celular. Então tem desde sensor, dá para ligar com aquele Lego Mindstorm, relógio, botão, label, dá para fazer tudo. E aí você faz o design só arrastando e mexendo na aba direita, que é para você mudar cor, forma, tamanho e essas coisas. Então é bem facinho. Vamos subir aqui a imagem que eu acabei de baixar, que está, sei lá onde, aqui. Está pensando, gente. Aqui. Você sobe ela, uploading. Aí você pode tirar o texto do botão, porque a gente não quer que fique aparecendo isso. A gente pode colocar para o tamanho, para ele pegar a lateral, a largura inteira, e de largura tá bom. De altura tá bom. A gente quer também usar o acelerômetro, certo? O que a gente consegue ver se está chacoalhando ou não, o sensor é o acelerômetro. Então, a gente vem aqui em sensor e põe o acelerômetro no nosso aplicativo. Basta eu soltar aqui, ele já configura e você consegue mexer em velocidade, sensibilidade, todas essas coisas. Beleza, aí vocês vão falar, mas você não está ensinando programação com ninguém, para ninguém fazendo isso, né? Aqui, essa aba a gente usa só para o design mesmo. Aí a gente vem nessa aba Blocks, que é onde você consegue programar os eventos nos componentes, e é bem bonitinho, é em bloquinhos, então todo mundo acha muito legal programar, e bem facinho. Então eu vou escrever aqui, sim. Ops. Sim. Você também é o mesmo funcionamento, você arrasta aqui da sua palheta. Você pega aqui então, ele também tem, nesse lateral esquerdo, tem tudo que você precisa. Então, tem desde comparação, operação matemática, número, string, blá, 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 laço, tem tudo. E aí você vem aqui, não. Vamos fazer mais um. Talvez. Que criativa, né? Talvez. Aí você vem aqui, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer uma lista para a gente acessar. Na hora que você for arrastar o bloquinho da lista, você já explica. Então, a lista, você consegue acessar ele pela posição, e você já consegue passar a ideia de variável, a ideia de global, local, como que a gente estrutura de dados. Então, você consegue, de uma maneira bem indolor, passar vários conhecimentos que elas vão precisar no futuro, e deixar bem mais ameno esse primeiro contato. E aí você vem aqui, e tudo encaixa, faz o barulhinho. Aqui eu estou sem áudio, mas faz... Então, as meninas acham super legal. E aí você escreve... Meninas não, quando eu falo meninas é porque o público que a gente trabalha é com meninas, mas qualquer estudante adora isso. Pode ser menino também. Então, a gente faz uma lista, e o que a gente vai ter que fazer? Quando chacoalhar, a gente vai sortear aleatoriamente um desses elementos, certo? Uma lógica bem facinho, a gente vem aqui na lista, ele já tem, para mim, um método que pega um aleatoriamente, e eu vou querer pegar um aleatoriamente quando eu ver que o meu acelerômetro está chacoalhando, né? Então, você vem aqui, quando o acelerômetro chacoalhando, eu vou pôr o texto do meu botão para sim, não, talvez. O que ele pegar aleatoriamente. 7, aqui. Eu vou setar o meu texto para o que ele pegar aleatoriamente. A gente já tem uma das lógicas prontas, sem muita dificuldade. A gente quer também, quando a gente clicar na bola, que ele apague o texto. Então, a gente vem aqui, quando o botão for clicado,
a gente quer que o texto do botão que está aqui fique 0, certo? Vou copiar um daqui. Eu quero que ele fique 0. Pronto. Aí você fala assim, agora a gente vai ter que exportar, pôr o cabo. Ai, meu Deus, que saco. Aí você fala, não, ele te surpreendeu mais uma vez. Você vem aqui e gera um APK num QR Code, e as meninas só precisam escanear, tem um aplicativo. Se vocês quiserem testar, gente, pode pegar o celular aí. Só precisa ter um scanner de QR Code. E baixa o APKG no seu celular. Você só tem que estar com a fonte desconhecida, com a habilitação nas configurações, fonte desconhecida, porque ele não vem com um certificado. E aí, é só isso. As meninas ficam malucas, e é uma maneira de convencer que tecnologia é super legal e não dói tanto. Slides de backup. Não é muito legal, gente? As meninas, elas vêm falar comigo, tipo, nossa, é isso que é fazer tecnologia, eu quero muito fazer BCC, eu quero ser engenheira. Eu falo, isso, é isso mesmo. Depois de toda essa enrolação aqui, esse blá, 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 demonstração e não sei o quê, vocês devem estar perguntando, tipo, essa menina sabe o que ela tem que fazer para resolver, né? E eu vou ter que não surpreender vocês e falar, não, eu não sei. Eu tenho alguns chutes, e eu queria compartilhar isso com vocês e depois discutir um pouco. Eu acho que se a gente começar a inspirar a nova geração com projetos que elas realmente se identifiquem, a gente vai conseguir mostrar que tecnologia é uma coisa muito criativa, é uma coisa que você consegue ter uma sociabilização, você consegue mudar o mundo, é uma ferramenta muito poderosa e que elas ficam muito empoderadas quando elas conhecem isso, quando elas podem elas mesmas, pelas próprias mãos, construir aquilo que estava só no abstrato da cabeça delas. Eu acho que quando você mostra que tecnologia é isso, não tem como não se apaixonar. E eu também acredito nisso porque 70% das participantes que fizeram o Technovation Challenge, de alguma maneira se interessam por aula de programação. Então, ela pode até não cursar, não se inscrever no curso de ciência da computação, mas ela vai procurar aula na universidade quando ela entrar, ela vai tentar passar para as amigas, falar que é legal. Então, elas se interessam de fato quando elas descobrem o mundo que é tão grande na área de tecnologia. Eu queria agora compartilhar um pouquinho com vocês as histórias, para vocês também se convencerem do modelo, do desafio, e se convencerem que a gente precisa, o mais rápido possível, trazer as mulheres para a tecnologia. Trazer uma nova perspectiva para a tecnologia e não ficar esbarrando em preconceito, em essas coisas. Por exemplo, a gente tem o Technovation rodando na maior comunidade do mundo, que é em Mumbai. É tipo a nossa favela, assim. É bem bad a situação delas, elas não têm, tipo, água. E aí, o que essas meninas fizeram? Elas não têm nem escola direito para estudar. E aí a gente foi, com força total, Technovation, tentar levar a tecnologia para realmente tirar elas desse ciclo vicioso, onde a família não trabalha, as mulheres são super discriminadas. E a gente falou, a gente precisa chegar na Índia. Chegamos na Índia, e um dos aplicativos dessas meninas, elas fizeram o Waze da água, que a gente apelidou internamente aqui no Brasil, né? Onde elas têm que buscar, não tem água encanada na comunidade delas, e elas têm que sempre ir lá e buscar no poço, escolher um poço aleatoriamente e falar, vou lá nesse. E aí elas falaram, por que a gente não consegue, de algum jeito, olhar qual poço está com menos fila, qual poço que ainda tem água? Será que a água do poço desse está ruim, está insalobra? Então, vamos começar a usar a força da comunidade. Essas meninas não têm nenhum conhecimento de sistema colaborativo, de mapas, de sei lá. Mas elas têm uma necessidade. Com essa necessidade, elas conseguiram aprender todo o resto. E isso ficou muito mais significativo. A partir do momento que elas conseguem resolver o problema que elas sentem na pele, isso é multiplicado por 1000. E aí elas fizeram o Waze da água, onde a comunidade pode denunciar se a água está ruim, se está com fila ou se não tem água. E elas otimizaram muito a vida das mães, porque as mães tinham que chutar um poço e ir lá, e às vezes não achava, e tinha que ir em outro. E elas conseguiram mudar a realidade da comunidade, principalmente das mulheres. Mas eu acho que não foi só das mulheres, porque diminuiu em 30% quase o índice de doenças
naquela comunidade por água insalobra. Elas conseguiram reduzir as filas e as reclamações que eram constantes na secretaria desse lugar aí. Então, elas mudaram a vida da comunidade. Se essas meninas não tivessem se interessado para a tecnologia, será que esse aplicativo e todas essas mudanças teriam acontecido? Não dá para garantir. Eu prefiro acreditar, eu prefiro torcer e lutar para que elas entrem na tecnologia e façam isso. Outro aplicativo que foi fenômeno foi na Nigéria. A gente está rodando Technovation na África, bem forte, em Ruanda, no Zimbábue, em vários lugares. E lá na Nigéria eles têm um problema de desrespeito policial. Tanto a população não confia na polícia, quanto a polícia tem medo de se expor em algumas ocasiões, porque elas sofrem retaliação. E aí a segurança pública estava ficando uma desgraça. E aí essas meninas propuseram uma polícia virtual, onde você pode tirar foto e denunciar, e isso acabou virando ferramenta da própria polícia. Tanto que o primeiro-ministro da Nigéria e a esposa foram dar um prêmio, e as meninas ganharam um prêmio de responsabilidade social, cidadãs de não sei aonde, porque elas fizeram isso e elas resolveram um problema aqui, de novo. Se essas mulheres não tivessem entrado na tecnologia, será que esse problema estaria sendo resolvido? De novo, eu não sei. Eu prefiro lutar para que essas mulheres entrem na tecnologia. Agora, para vocês não falarem que eu só estou falando de outros lugares, aqui no Brasil a gente tem duas histórias muito, muito boas. Uma são essas meninas que elas ficaram em terceiro lugar o ano passado, enquanto a competição não era nacionalizada, mas ela já estava aberta para o público internacional. E elas são de Santos, elas fizeram um aplicativo para conectar tanto as entidades, as ONGs que precisavam de alguma coisa, elas podiam ir lá e escrever, e conectar com pessoas que tinham os skills que aquela ONG precisava, e eles só precisavam se encontrar. E isso foi... Antes, eu queria só falar que foi antes... Agora a gente já tem esse aplicativo que chama Atado, se eu não me engano, que tem um site que agora está movimentando bem isso. Essas meninas lançaram essa proposta antes. A proposta do Uber, a proposta... Qual que foi o outro? Esqueci o outro aplicativo. Do Instagram. Já tinha sido... ele já tinha aparecido nos business plans em 2010. E os aplicativos estão fazendo sucesso agora. Então, essas meninas, elas são uma formação de opinião, elas são um retrato do futuro, elas têm um interesse econômico até que essas meninas entrem na tecnologia, mais do que social. E as meninas de Santos conseguiram lançar o aplicativo, foram para São Francisco, ficaram em terceiro lugar no Mundial, e aí elas voltaram malucas, porque aquilo tinha mudado a perspectiva de vida delas, e elas decidiram ajudar a organizar a edição nacional que a gente vai ter. Por isso que, no sábado, a gente está indo para Santos fazer a final brasileira lá, do Sudeste, na verdade, São Paulo e Santos, a semifinal de São Paulo e Santos, lá em Santos, porque as meninas são um exemplo para as outras meninas, isso mudou, foi tão forte para elas, que elas decidiram que mais meninas precisavam passar por isso. Antes de passar, eu queria só contar mais um, que eu não sei se vocês viram, deu um buzz no Facebook enorme, que surgiu um aplicativo para... Está famoso agora os meninos simplesmente tirarem foto das meninas peladas, e aí eles põem na internet e acabam com a vida das meninas. Teve um caso de uma menina que se suicidou. E, com isso na cabeça, as meninas decidiram fazer um aplicativo para justamente combater isso. Chama For You, e é um aplicativo onde você pode denunciar que essa pessoa fez isso, e você tem uma sala anônima, porque o maior problema, na verdade, é que as meninas elas não conseguem encarar a sociedade depois disso. Porque a autoestima fica no chinelo, elas não conseguem ter força para nada, e aí elas acabam, por exemplo, se matando. E aí as meninas decidiram fazer um chat onde elas podem conversar anonimamente e dar suporte umas para as outras. E poder usar aquele aplicativo como resposta. Você não usou a tecnologia para me ferrar? Beleza, eu vou usar a tecnologia para mudar minha vida e não me afetar com isso. E deu um buzz enorme, porque o Brasil Post e o Catraca Livre publicaram esse aplicativo, e as meninas receberam não sei quantos 1000 e-mails de meninas perguntando tipo, quando que elas vão lançar, de meninos apavorados porque eles seriam denunciados, de compartilhamentos no Facebook. Então, foi um buzz enorme no Facebook. Depois vocês procurem, é For You, o aplicativo. E tem um outro problema que eu já tinha até falado para vocês.
que a gente tem um índice de evasão enorme. Então, a gente precisa justamente fazer o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa conversar, a gente precisa entender os motivos, a gente precisa, de fato, refletir o que está acontecendo para a gente conseguir mudar e traçar alguns planos de ação. E eu queria muito ouvir de vocês depois o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que a gente precisa lutar para transformar os ambientes de trabalho, os ambientes de ensino, num lugar bem mais legal e mais acolhedor para os diferentes, para as minorias. E discutir uma maneira de fazer isso. Eu acho que outra maneira de fazer isso é tentar mudar um pouco, talvez, o currículo e o primeiro contato com programação, onde os exemplos são super antiquados e sexistas, onde as meninas não se sentem estimuladas a fazer isso. E um cara que provou que isso é verdade foi o Dan Garcia. Ele é professor de Berkeley, e ele conseguiu, só mudando a ementa da matéria e o nome, fazer pela primeira vez na história, depois que teve a decadência de participação das mulheres, ter mais alunas meninas do que meninos. E, na verdade, não é nem mais ou menos, na verdade, a gente está só equiparando a porcentagem de mulheres que a gente tem no ensino superior, que é a maioria. E ele conseguiu, ele mudou o nome da matéria, ficou a beleza e o poder da computação. E a ementa foi mais aplicada ao dia a dia. Então, como que você pode resolver como você pode resolver os seus problemas fazendo um aplicativo? Como que você pode fazer o seu site em não sei quanto tempo? E ele conseguiu passar todos os conceitos que a gente espera de uma aula de introdução à computação com uma ementa um pouquinho mais diferente e bem mais acolhedora. Então, eu queria discutir um pouquinho com vocês agora, aproveitar que a gente tem tempo, mas a minha proposta para a solução é essa. Eu acho que se a gente lutar por igualdade, da educação para todo mundo, independente de gênero, independente de rendimentos financeiros, se a gente tentar também pôr nas crianças que elas são capazes, se a gente fomentar empreendedorismo, se a gente quiser que elas sejam curiosas, persistentes, se a gente não tolher elas desde a infância, não der uma educação sexista, a gente vai sim conseguir mudar o mundo com a ajuda delas. É isso. Eu queria falar só uma última coisa e depois eu quero conversar com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, como que a gente pode fazer isso juntos, porque eu acho que é bem legal e é uma das primeiras vezes que eu consigo dar palestra com a maioria de homens, porque normalmente quando você coloca um título, vamos mudar o mundo com mulheres, os homens falam, não é para mim. E, na verdade, vocês são uma parcela super importante dessa transformação, porque vocês são maioria. Se vocês começarem uma conscientização e tentarem transformar de pouquinho em pouquinho, não faz essa piada idiota, olha como você é imbecil, olha o que você está falando. Quando o cara fala assim, mas você é mulher, né? Óbvio que você vai programar mal ou qualquer coisa desse gênero. Se a conscientização começar em vocês, a mudança vai ser bem mais tranquila, vai ser muito mais rápida. Então, vocês são parcela importantíssima dessa transformação. Algumas referências que eu uso na palestra e que eu acho que são ótimas se vocês tiverem interesse nesse assunto, em como mudar, como ajudar, são ótimos começos. Então, o primeiro é o livro O Sexo Mais Rico, da Lisa Mundi, que ela fala um pouquinho sobre essa jornada dupla das mulheres, ela tem uma teoria que ela acha que daqui 15 anos, se eu não me engano, as mulheres vão acabar virando os arrimos de família tradicionais, porque a gente está estudando mais, a gente está tendo que sair para trabalhar, a gente é a maioria na população mundial, então por que não trabalhar e ser o sustento da casa? Isso não é um problema. Só que hoje, na sociedade que a gente tem, na estrutura que a gente tem, se a gente pensar na mulher saindo todo dia de manhã e no homem ficar cozinhando e cuidando das crianças, ele ainda, tanto ela quanto ele são taxados, e isso é errado. Outro livro que eu acho que vocês devem conhecer é a Natalie, que é o Manual para Sonhadores. Eu acho que isso está bem alinhado com o que a gente quer dar para as crianças e com o que a gente tem que levar no nosso coração para a gente tentar mudar isso. Então, não vai ser fácil, você vai ter um monte de crítica, você vai ser julgada de, sei lá, por que você não ficou no Vale do Silício trabalhando no Google, por que você voltou para fazer a sua ONG. Você vai passar por isso.
E ela fala sobre isso. Outro livro que é super legal, ele não tem em português ainda, chama Unlock the Clubhouse, que ele explica um pouquinho como que rolou essa inversão de por que tinham tantas mulheres e agora tem tão poucas. Eu vou dar um spoiler gigante, porque a teoria do livro é a seguinte. Ela fala que assim que começou, a tecnologia tinha muito mistério envolvido. Ninguém sabia ao certo o que ia rolar, então era tipo, vamos lá fazer tecnologia. E aí as mulheres achavam isso super legal, porque estava bastante ligado também a processamento de dados, que era uma atividade que estava bem ligada às mulheres, ao secretariado, as mulheres que faziam essa gestão de dados, de contatos, agenda. Quando começou essa automatização, esse novo boom da internet, estava bem ligado ao que elas já estavam fazendo de uma maneira um pouco diferente. E as mulheres se interessaram. Quando começou a rolar muita grana nessa área, os homens que tinham essa necessidade de ainda pensar mais no como eu vou prover sustento para minha família, eles começaram a entrar na área por vislumbrar uma ascensão muito grande, que é o que a gente vê até hoje. Outra coisa que ela fala, que ela conta um pouco, eu acho que vocês devem saber, é que o início da computação veio no período pós-guerra. E quem estava em escritório, quem estava na cidade, eram as mulheres, porque todos os caras estavam lutando e morrendo. E aí, quem que foi fazer todos os cálculos de, tem que soltar essa bomba aqui, fazer isso, 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 eram as mulheres, porque era quem estava ali. E elas provaram que elas eram super capazes de fazer isso. O ENIAC, que foi o primeiro computador, considerado computador, ele tinha 6 programadores, todas eram mulheres. E essas mulheres fizeram até uma ONG, mais tarde, para divulgar isso, porque simplesmente parece que foi apagado da história e hoje, tecnologia é coisa de homem. Mas nem sempre foi assim. E ela fala que é por isso, porque nasceu nesse período pós-guerra também. Outros 2 livros que estão bem ligados a como que a gente pode mudar o ambiente, como que a gente pode mudar essa perspectiva de liderança de só ter 6% das mulheres, mais do que só falando em tecnologia, e como que nós, mulheres, a gente pode melhorar a nossa autoestima, como que a gente pode não se sentir uma impostora e reconhecer que a gente pode ter sucesso, que a gente é tão boa quanto qualquer outra pessoa. Então, são esses 2 livros. A Penina, ela é uma escritora e ela tem vários outros livros de mulheres na liderança, mulheres nos negócios. Esse de baixo foi o livro que gerou o termo Síndrome do Impostor. E outro livro que não tá, é da Valerie Young, é muito bom. Ele tem versão em português. Eu acho que o de cima não tem. E é Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso. Outro que não está aqui, mas que é incrível, é o da Sheryl Sandberg. Ela é COO, sei lá, ela é ferradona lá do Facebook. E ela começou até uma organização que chama Lean In, que é o mesmo título do livro. Em português ficou Faça Acontecer. E ela fala um pouco sobre a experiência dela e como que nós, mulheres, a gente consegue mudar isso. Qual o comportamento que a gente tem que ter. E é isso, leiam. Esses livros são muito, muito bons. Se vocês quiserem se informar um pouquinho. Acho que é isso. Eu queria muito ouvir de vocês quais as dúvidas de vocês. Eu queria, de fato, conversar com vocês, se vocês acreditam nessa proposta, se vocês não acreditam, porque eu acho que é assim que a gente também resolve o problema. Então, eu queria aproveitar que vocês estão todos aqui e conversar com vocês.